Então aqui, pessoal, nós temos aqui um exemplo de extração, né, de otimização da extração de antioxidantes, né. O objetivo, então, é aumentar a atividade antioxidante do produto, né, do extrato. E foram avaliadas duas variáveis, o tempo de extração e a potência do micro-ondas. Uma extração, então, utilizando o micro-ondas. Tá? Então, aqui nós temos a superfície de resposta, né, que é esse desenho. Então, aqui nós podemos observar que para obter a máxima atividade antioxidante, que está aqui nessa região aqui, onde a curva atinge o seu topo, o seu máximo, né, nós temos aqui o tempo de extração em torno de 110, né? Quanto maior o tempo de extração, pelo jeito aqui, mais alto a mais alta atividade antioxidante. E a potência do micro-ondas foi aqui perto de 300 e pouco, né? 330, 350. Ok? Vamos ver agora mais detalhadamente a otimização de experimentos utilizando um estudo de caso, um exemplo de caso prático que foi feita a otimização para melhorar a aceitação de um suco de maçã. A maçã já é produzida, a gente já conhece, né, as variáveis que alteram o seu sabor, a sua aceitação, queremos melhorá-lo, né? Então, recobrando, né, nós precisaremos de definir uma resposta, né? Melhorar a aceitação. Ok, mas o que é a aceitação? Como pode ser medida? Precisamos de uma resposta e precisamos das variáveis independentes. Tá? O que altera essa aceitação do suco? Né? Então, nós vamos fazer alguns experimentos para obter o suco com máxima aceitação. Uma das alternativas, uma das abordagens poderia ser por chute, né? Por exemplo, a gente compraria ou faria diversos sucos, né, de diversas marcas, né, e tentaria, a partir desses sucos que nós fôssemos fabricando ou comprando, tentar achar as qualidades que esses sucos têm, né, e associá-las com a aceitação. Tipo, será que o suco mais aceitado pelo mercado, ele tem o que de especial? Açúcar, quantidade de açúcar, acidez, a quantidade de extrato, né? A quantidade de polpa, né? Não sei. Então, a gente escolhe essas características importantes, né, para definir o sabor, por exemplo, o pH, que é a acidez, e a concentração de açúcar. Escolhe, então, uma forma de avaliar o sabor, pode ser dando notas a cada suco, então, teria uma nota associada a ele. E tentaríamos associar as notas dos sucos com os seus valores de pH e de quantidade de açúcar, tá? Por exemplo, os sucos mais saborosos têm pH perto de 5 e em torno de 20% de açúcar. Tá? Seria uma final da nossa otimização, sempre é isso, né? Encontrar as condições ótimas para o nosso produto, para o nosso processo. Então aqui, né, como que isso seria demonstrado graficamente? Nós temos aqui no eixo X o pH, no eixo Y a quantidade de açúcar, né, e no eixo Z, que seria aqui por cima desse plano, né, mas que essa visualização foi feita aqui utilizando números, né, poderia ter sido feita
dessa forma, né? pH num eixo, açúcar no outro e a nota em outro. Mas se a gente pega essa superfície e, em vez de plotar a superfície, a gente anota os valores do eixo Z, né? Anota os valores aqui no plano, então nós temos esse tipo de gráfico, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o suco com menor nota, né, que foi essa nota 60, ele teve pH menor que 4, um pouco, e quantidade de açúcar perto de 16 gramas por 100 ml, né? Aqui esse outro suco, ele teve uma nota mais alta, né? Ele tem o quê? Maior pH, né, do que esse outro, né, do que o primeiro. Ele tem pH aqui em torno de 5,5, 5,73, né? Brincadeira. E quantidade de açúcar aqui perto de 17,2, tá? Então esse suco teve uma nota 80, tá? E aqui outros sucos, né, que a gente pode ter fabricado, né, com diferentes pHs e diferentes quantidades de açúcar. Cada um deles foi dado uma nota e a gente pode perceber que o suco de melhor nota é o que tem pH perto de 6 e quantidade de açúcar perto de 20. Se adoçar muito, né, aqui esse outro aqui, ó, a diferença, ele tem o mesmo pH desse aqui, mas ele tem mais açúcar, tem 25 gramas por ml. Eu acho que a pessoa que experimentou falou a nota 7, está muito doce. Agora esse aqui falou, tá uma acidez boa e tá uma quantidade boa de açúcar, nota 93, né? Agora esse aqui, a pessoa que fez a degustação deve ter falado, não, esse suco aqui tá azedo e muito sem doce, nota 6, né? Ok? Já esse aqui, ó, ele tem açúcar um tanto bom, mas ele tá muito sem graça, né? Não tem acidez, né? O pH dele tá perto de 7, né? Acidez mais baixa, né? Uma outra opção para a gente chegar nesse suco ótimo seria o passo a passo ou um fator de cada vez. Por exemplo, né? Eu vou definir lá, vou colocar 18% de açúcar, né? Eu coloco isso da minha cabeça mesmo, né? Porque eu já sei que o suco é mais ou menos isso que ele deve ter. E agora eu vou ver qual o melhor pH. Então ele faz com pH 5, né? Obtém uma nota lá de degustação. Depois faz com pH 7 e obteve outra nota, tá? Então, vejam que ele fixou a quantidade de açúcar e daí fez diferentes pHs. Um suco com um pH mais baixo, né, um nível menos aqui, e um suco com pH mais alto, um nível mais. E aí cada um desses sucos recebeu uma nota. O primeiro suco 75, o segundo suco 60. Tá, e uma vez que ele sabe, então, qual é o melhor pH? O pH melhor é 5. Se o pH melhor é 5, agora eu vou ver qual a melhor quantidade de açúcar. Então, ele pega o suco com pH 5 e faz agora com menos açúcar ou mais açúcar, tá? Por exemplo, agora com quantidade de açúcar 17 gramas por 100 ml e depois 20 gramas por 100 ml, né? 17% de açúcar, 20% de açúcar. Então, isso que ele fez. Primeiro, escolheu ao acaso uma quantidade de açúcar e variou o pH. Uma vez que ele achou o melhor pH, ele fez o suco nesse melhor pH em diferentes quantidades de açúcar. Então, agora ele descobriu que o suco melhor é aquele com pH 5, conforme ele definiu no primeiro experimento dele, né? E com 20% de açúcar, conforme a segunda testagem dele indicou, tá? Que foi o suco que obteve nota 80. Essa abordagem do passo a passo, step by step, um fator de cada vez, né? Essa abordagem, ela é pseudocientífica, não é
exatamente científica, tá? Por que que ela não é científica? Por que será que essa abordagem não é científica? Pensem um pouco. Vou usar um exemplo para explicar isso. Se eu disser para um de vocês, qual é o seu sapato preferido? Depois, qual é a sua calça preferida? Qual é a sua blusa preferida? E qual é o seu óculos preferido? Né? Suponha que tem isso, né? Talvez as meninas tenham. Eu mesmo tenho um óculos só e já está precisando trocar, né? Mas eu não tenho óculos preferido. Mas suponha que as meninas, uma das meninas tem aí um sapato, uma calça, uma blusa e um óculos preferido. E agora eu diria, então vista-se com todos esses seus acessórios preferidos, todos suas vestimentas preferidas. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Por quê? Porque uma coisa pode ser muito boa, mas não combinar com a outra. Pode ser que o produto final ele não fique agradável, apesar de que individualmente cada variável esteja no seu melhor nível. Pode ser que meu sapato é o meu top preferido, mas não quando eu visto ele com a minha blusa preferida aí destoa. Então, pode ser que o suco, aqui voltando para o nosso exemplo, né? O suco em pH 5 ele seja bom só quando tem 18% de açúcar, tá? Mas não quando, tipo, agora que eu descobri que a melhor quantidade de açúcar é 20, mas eu não testei todas as opções. Pode ser que haja uma interação entre a quantidade de açúcar e o pH, de modo que eu não, eu não tenha necessariamente o melhor suco, esse que foi feito nesses experimentos, né? É porque o primeiro eu fixei uma quantidade de açúcar e eu descobri o melhor pH. Mas aí que está o erro. Esse é o melhor pH somente para essa comparação, né? Com essa quantidade de açúcar. Da mesma forma, essa quantidade de açúcar é melhor em pH 5. Mas e no pH 7 e quantidade de açúcar 20? Não sei, não testei, né? Então tem que levar em conta isso, a interação entre os fatores. As variáveis independentes pode ser que estejam associadas na dependência, na forma como elas impactam na resposta, na variável dependente. Então, essa abordagem passo a passo, ela parece ser, intuitivamente, parece ser boa, mas ela não é científica. Ela é apenas pseudocientífica. Agora sim, então, nós veremos a abordagem científica, né? Que é o planejamento fatorial de 2 níveis e 2 fatores, por exemplo. É o planejamento fatorial, esse sim é científico, né? Nele, nós vamos ver o quê? As combinações das variáveis, né? De modo a ter uma capacidade de previsão da melhor resposta mais confiável, tá? Nós vamos ver as combinações das variáveis. Nós vamos ver o efeito de uma variável, o efeito da outra variável e o efeito que decorre da interação entre essas variáveis. De que modo podemos observar isso? Aí nós precisamos fazer os experimentos
planejados, né, de modo que consigamos extrair essa informação, tá bom? Então, vamos ver aqui o estudo de caso, né? A fabricação do melhor suco de maçã, tá? Vamos ver de uma forma estatisticamente robusta, de uma forma científica, tá? No próximo vídeo veremos.